veio. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã. Eu creio que um tempo atrás eu dei um título igual ou parecido com esse. Hoje de manhã eu estava pensando, firmes e constantes. Eu acredito que eu já tive um título de uma mensagem assim. Não fui procurar, mas eu sei que a tônica de hoje será um pouco diferente, amém, queridos? Porque ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, não é mesmo, queridos? E a palavra de Deus, ela sempre se renova, amém? E nós estamos num período onde nós precisamos ouvir a palavra que fala sobre ser firme e constante. Constante também tem um sinônimo de ser perseverante, amém? Constância e perseverança são sinônimos. Só que nós precisamos realmente compreender essa palavra e essa mensagem, para que nós possamos resistir firmes no dia mau. Amém, queridos? Nós estamos num período onde temos recebido muitas, infinitas informações, de diversas formas. Nós temos recebido muitas informações, né? O celular, o tablet nas nossas mãos, o mundo globalizado trouxe muitas informações para nós. Mas nós precisamos ficar com a informação, que é sobre todas, amém? Nós precisamos ficar com a verdade, que é sobre todas. E que quando você para ler e meditar nas escrituras, você vai ver que a ciência, ela já está comprovando hoje vários aspectos da palavra de Deus, a arqueologia e várias outras vertentes da ciência aí já tem encontrado muitas coisas. A psicologia, inclusive, tem falado muito sobre coisas que a palavra de Deus já falava, amém, queridos? Então, vamos ficar com a verdade eterna e nos firmar nela, e sermos constantes nessa mensagem, amém, queridos? Constantes na palavra de Deus. Nós precisamos ser firmes e firmar as nossas estacas, mais do que nunca, nas verdades do Evangelho de Deus, amém, queridos? Eu queria ler um conceito básico, né, do que é constância espiritual. E aqui nós vamos falar sobre a constância espiritual, e depois nós vamos costurar um pouco, falar um pouco sobre a nossa inconstância em vários outros aspectos da nossa vida, e o que isso implica também na nossa vida espiritual, amém? Então, um aspecto, né, da constância espiritual é uma qualidade de quem persevera, amém, queridos? Parece óbvio, mas às vezes nós precisamos falar o óbvio para nós mesmos, e para algumas pessoas nós estamos tendo que desenhar. Nós estamos falando, é ou não é? Que parece que às vezes algumas pessoas estão tão atrasadas, tão lentas, e a gente diz, eu acho que nós vamos ter que desenhar, né? Então, esse é um aspecto da constância espiritual, é uma qualidade de quem persevera, é ser perseverante. É uma característica de pessoas que não se desviam do seu propósito. Pessoas que entenderam por que nasceram, por que estão aqui, qual é o propósito delas na sua própria vida, na vida da sua família e da sua comunidade. Pessoas que sabem o que é o seu propósito e não se desviam dela por nada, né? Outro, que não se desviam do seu propósito e nem da sua lealdade. O que é lealdade, queridos? Né? É uma pessoa que ela vai até o fim. É uma pessoa leal, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que não troca casaca, vamos dizer assim. É uma pessoa que não fica em cima do muro, ela é leal aos seus princípios, ela é uma pessoa que é firme nas suas convicções, amém, queridos? Então aqui fala que é uma característica, que a constância, ela é uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, por nada. É uma fé e uma piedade, mesmo diante de maiores provações e sofrimento. Eu consultei o dicionário Strong para buscar um pouquinho, eu não falei aqui exatamente, dei uma acrescentada aqui, mas é justamente isso que fala de constância espiritual. E, queridos, é através da constância que nós vamos desenvolver a nossa força de vontade.
Ao contrário do que as pessoas pensam, não deu certo, vou começar outra coisa. Não deu aqui, não deu com essa pessoa, vou casar de novo. Não deu certo aqui nessa igreja, vou ir para outra. Não deu certo, não gostei disso, tal, vou recomeçar. E, queridos, para tudo existe recomeço, mas existe um tempo de perseverança que nós precisamos manter, amém, queridos? E essa constância, muitas vezes, é ela que vai nos desenvolver a força de vontade, a capacidade de resistência e determinação. E essa constância vai nos levar a alcançar o maior sentido do propósito. É essa constância de realização na nossa vida. Eu sempre falo aqui para os casais, para as famílias, que de fato, queridos, as pessoas estão trocando, né, de relacionamento como se troca de roupa, enjoa. Tem pessoas, pasmem, queridos, eu vi isso há muito tempo atrás, pessoas, mulheres que enjoavam dos móveis dentro de casa, e que hoje em dia não é muito comum. Eu sei que existe a identidade de cada um e o jeito de cada um, mas sabe aquelas pessoas que não, tu chega na casa dela e os móveis estão de um jeito, e 2 meses você chega lá e a casa dela está toda diferente? Você já foi na casa, conhece pessoas assim, que muda, constantemente está mudando, não consegue ver. Aí o fio do telefone está naquela parede, o rabicho da internet está naquela outra parede, e aquela pessoa não tem que mudar, arrasta, e puxa o fio, e aí quando tu chega lá, aquela casa está toda cheia de fio puxado, porque não quer ali naquele lugar, tem que ser do outro. E está tudo bem se você é desse jeito, mas eu queria que você fizesse uma reflexão. O que é que te faz mudar tanto, enjoar tanto das coisas daquele jeito na sua casa? O que é que faz? Será que a forma com que você muda os móveis dentro da sua casa, talvez não seja a forma com que você age, reage, lida com as circunstâncias da vida? Será que não tem um pouco dessa frustração, dessa inquietude de que a tua vida tem um ciclo linear que precisa ser cumprido muitas vezes, e que muitas vezes você se sabota porque você não dá conta de viver um ciclo até o final, e você atropela as situações, e você já quer ir rapidamente para outro ciclo, e você nem estava pronto ainda. Você está se identificando aqui? Então, amados, a constância, você ser firme em algumas convicções, e eu não estou dizendo que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa romper mesmo. Existem ciclos doentios, né? Existem ciclos que te paralisaram, que pode existir ciclos que realmente têm arrebentado com a sua vida, com a sua crença, e realmente existem esses ciclos que precisam ser paralisados, que você precisa ser assim, drástico e romper, né? Na situação dos vícios, na situação de relacionamentos abusivos, tóxicos, de situações que estão paralisando você, de você não crescer, não avançar, de você se ver estagnado. Sim, tem o seu momento de rompimento, mas nós estamos falando aqui sobre ser firmes e constantes, de uma forma no espírito, discernindo bem todas as situações, discernindo bem todas as estações da sua vida, discernindo, né, o que é, se você está realmente sendo guiado pelo Espírito, ou se você está sendo guiado por suas emoções, que são turbadas, que precisa sempre de constantemente inovação, de coisa nova. Tem os 2 jeitos de pessoas. Tem pessoas que têm pavor de ciclos novos, tem pessoas que têm pavor de se desligar de algumas coisas e experimentar o novo, e tem outras pessoas que não dão conta de perseverar em algo que às vezes é necessário que seja perseverado, é necessário que aquele ciclo seja concluído. E aqui nós estamos falando
de ciclos de fé que iniciam na nossa vida, de relacionamentos que não são descartáveis, de situações, às vezes, de um próprio negócio, às vezes, que você começa. E nós estamos em momentos onde várias pessoas estão empreendendo, e é uma bênção, é uma maravilha o empreendedorismo. Mas algumas situações também você precisa refletir. Por que eu tenho que mudar tanto? Atira para tudo quanto é lado. Se experimenta em tudo quanto é coisa de empreendedorismo, nada se firma, nada dá certo. Mas às vezes é uma questão de falta de perseverança. Às vezes empreendeu algo e às vezes você estava logo ali da virada de chave, do sucesso. Mas porque é rápido demais, inconstante, e já muda de ciclo de novo. E não, por não ter perseverado, por não ter se firmado naquela ideia, por não ter convicção de que aquela ideia foi divina. Então nós precisamos ter essa convicção de que quando Deus fala conosco, Deus fala conosco. E se Deus fala conosco e nos diz para prosseguir em uma determinada situação, nós precisamos perseguir aquela ideia divina, prosseguir, determinados. Nem que dê sangue na canela, que nem diz um ministro. Entendeu? Porque muitas vezes, e eu digo para você, sangue na canela, às vezes é um casamento. Né? Eu e meu marido sabemos o que é sangue na canela. Muito sangue na canela. E estamos aqui, glórias a Deus, aleluia. Né? E quantos de vocês estão aqui, né, e experimentaram? Mas porque viram sangue na canela, deixa para lá. E aí pessoas, a gente estava esses dias meditando, né, em algumas situações, às vezes que a gente ouve, né, e eu e meu marido estávamos conversando sobre isso. E pessoas, elas têm uma tendência de olhar para trás, principalmente na questão dos relacionamentos, quando o relacionamento conjugal está ruim, quando não está legal, a pessoa começa a pensar no namorado do passado. Vou falar uma coisa aqui, olha para frente, faz de conta que não estou falando a verdade, que você não passou por isso, e aí tende a olhar para o namorado do passado, e aí fica tentada, aquela tentação, aí, mas esse relacionamento está tão ruim, mas isso aqui está me fazendo tão mal, e daí vai lá para a internet, começa a ficar procurando rótulos para o casamento, e às vezes diz que o casamento está tóxico, e às vezes não é tóxico coisa nenhuma, é só você que não se posiciona, não crê, não ora, não faz aquilo que precisava ser feito, buscar uma terapia, uma ajuda, um aconselhamento matrimonial, mas daí começa a rotular, está tóxico. E eu entendo que tem a toxicidade às vezes, e existe. Mas às vezes as pessoas ficam procurando alguma coisa para justificar a sua falta de constância, a sua falta de firmeza. Vocês estão me entendendo? E aí vai lá para a internet, daí de repente fica pensando, mas se eu tivesse ficado com aquele outro, ou com aquela outra, talvez eu não estava vivendo o que eu estava vivendo hoje. E aí, né, o dedinho nervoso vai para a internet e começa a digitar o nome da pessoa. E aí encontra. E a pessoa está só, ou diz que está só, olha o laço. E aí a pessoa acha que aquele namoradinho de 18 anos é o mesmo. Que aquela namoradinha lá dos 18 anos é o mesmo. Só que se você não é o mesmo, cara, não, aquela pessoa também não é mais. As pessoas mudam, nós mudamos, nossas fases mudam. Nós somos outras pessoas. Nós nunca vamos encontrar numa pessoa lá do passado o amor idealizado. Algumas pode até ser, mas são exceções, queridos. E aí, às vezes, as pessoas têm essa tendência, porque é seguro, porque acha que já conhece. E aí larga o que tem na mão, o que já viveu, né? Que experimentou para pegar algo do passado. Não, amados, o nosso futuro está no futuro, amém, queridos? Aquilo que Deus tem para nós ainda continua na frente,
E às vezes é o mesmo relacionamento moldado, lixado, trabalhado, que nós vamos ver a grande pepita, o diamante que estava escondido através daquele carvão preto escuro. Que meu marido sempre diz: pedra bruta que eu achei. Uma pedra bruta eu achei. E Deus foi transformando, moldando, né? A pessoa ainda não é fácil, né, amor? Mas estamos no processo. Deus é gracioso conosco, sabe, queridos? A perseverança entra junto. E nós vamos nos lixando. E é tão bom a gente viver uma estação. Queridos, eu vou dizer para vocês, não sei porque que eu estou falando, não é culto de família, eu estou falando, né? Mas amém, né? Estou falando de constância, amém? De firmeza, de convicção. Às vezes o diamante está naquela pessoa, amém? Que só precisa ser lapidada. Persevera, persevera, crente. Persevera, aquele negócio que você abriu e que você, se é da tua cabeça, tudo bem, pode ser que não dá em nada mesmo, mas se você tem convicção que foi Deus que te guiou, firma a estaca lá. Mas tem muita concorrência nisso que eu escolhi para fazer. Se Deus falou para você fazer, não tem concorrência que vai fazer você parar ou aumentar a tua renda. Queridos, não tem. Quando o negócio é divino, você tem convicção que foi Deus que te deu. Vai, corre, persevera, faz alguma coisa, faz um curso, um treinamento, marketing, sei lá o que. Se alinha com pessoas mais inteligentes, pessoas que tenham tino para o negócio e corre em direção a isso. Que às vezes, mesmo no mar de uma mesma coisa, uma única pessoa vai enxergar o teu negócio e vai fazer você enxergar junto com ele que aquilo vai valer a pena. Amém, queridos? Seja firme, seja constante. Eu fui na igreja e faz 10 anos que eu estou lá na igreja. E aí de repente eu vi que o pastor e a Rô lá, não é aquilo tudo. Eles têm defeito, passou por mim na rua, não me enxergou. Eles nem são, eu vi eles carrancudo. E não sei o que. É isso mesmo, queridos. Somos bem-vindo à realidade, que nem diz o meu marido. Nós somos humanos iguais. Sabe, queridos, não se baseie por coisas e circunstâncias que às vezes não está em ti. Se a pessoa não te enxergou, talvez não foi por mal. Não veja chifre e cabeça de cavalo. Não vou mais lá naquela igreja, porque aquele líder me abraçou, andou comigo e coisa e tal. De repente desistiu de mim. Agora eu vou procurar outra, eu vou na outra igreja. Você é livre, amado, para procurar na outra igreja, mas talvez você vai interromper um processo que Deus estava fazendo na sua vida. Talvez Deus estava te pegando em áreas que você nunca foi lixado. E a oportunidade, geralmente isso acontece, quando pessoas, nós conhecemos muitos, né? Que estavam ali naquele processo maravilhoso, que estava a um passo, né, de virada de chave. A gente estava até com expectativa naquela pessoa. De repente a pessoa, ninguém me enxerga, ninguém viu. Lá os líderes, está todo mundo colocado, não tem espaço para mim. Eu vou para outra igreja. Aí muda, vai para outra igreja, começa do zero. Ou se chega lá, tem uma necessidade, coloca lá, mas você não foi treinado. Você não foi polido, você não foi avisado. Aí o que faz? A pessoa bota você lá numa função, você começa a fazer um negócio, mas você pulou o processo. E aí logo mais adiante você se estrumbica, porque você não tinha fundamento, não tinha alicerce, não tinha firmeza, não estava pronto para estar naquele lugar. E olha, queridos, quanto nós precisamos estar prontos no lugar. No início desse ano, uma pessoa, o rapazinho, tinha feito 18 anos e bateu no meu carro de moto.
E graças a Deus ele não se machucou. E eu estava dentro do carro, eu não ia me machucar mesmo, mas ele de moto, né? Mas ele estava sem carteira, né? E ele não tinha feito escola de moto, né? Não tinha carteira, então ele não tinha feito autoescola. E eu falei para ele, quando eu vi, eu estava dobrando à esquerda e ele estava vindo junto à calçada, em alta velocidade. E eu estava com a seta dobrando à esquerda. Quando eu virei, ele veio e pá, na minha porta. Ele estava no lugar errado, porque ele não tinha que estar entre um carro e uma calçada, ele tinha que estar no meio da faixa, né? Pelo menos eu fiz autoescola, né? E aí, como ele estava em alta velocidade, eu olhei no retrovisor, não enxerguei, porque é um piscar de olhos, né? Eu virei e ele bateu. E quando ele bateu, eu parei o carro e ele fez assim, ó. Foi longe. E ele veio e ele dizia, tia, ele me chamava de tia, não sou tia dele, né? Mas, enfim, acho que era por causa do cabelo branco, né? E ele dizia, tia, não precisa chamar. E eu queria ver se ele tinha se machucado. E eu dizia, levanta a calça aí, deixa eu ver se não machucou as pernas. E levanta a blusa, não quebrou a costela. Ele parecia meu filho, ele tinha, né, 18 anos, recém-formado. E ele, não, eu estou bem, eu vou chamar a ambulância. Não, eu estou bem, eu vou te levar no médico. Não, eu estou bem. E eu vi que ele não queria ajuda. E aí eu olhei para ele e eu disse assim, você tem carteira, meu querido? E ele disse, não tenho, tia. E eu comprei minha moto faz poucos dias, eu estou pagando ela ainda. Por favor, não chama o negócio, não sei o quê. Porque ele não queria perder a moto, né? Ele sabia que ele estava errado. E eu disse para ele, pois é, se você tivesse carteira, você teria frequentado a autoescola, você iria saber que você não poderia estar em alta velocidade nesse lugar e nem estar no canto aonde as pessoas dobram, né? Então eu disse para ele, você pulou o processo. E essa questão do negócio que eu queria falar aqui para vocês. Como é importante, queridos, quando a gente cumpre os processos da nossa vida. Quando nós cumprimos os processos, nós vamos encontrar essa constância. Eu queria ler com você uma passagem bíblica, para não dizer que eu não li, né? Senão você vai dizer, só fui lá para ouvir uma palestra. Isso é um culto, amém, queridos? E a palavra, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Veja, o que o autor aqui aos Hebreus está dizendo. Eu estou feliz e Deus não é injusto para o trabalho que vocês estão prestando, para a ajuda que vocês estão dando aos santos, e continuam fazendo. E ele diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, ou seja constante, seja perseverante até o fim, não faça isso por um pouco e depois desista. E ele diz assim, para que vocês tenham então a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornam negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, digam comigo, paciência, de novo, alguns precisam, paciência, recebam a herança prometida. Lá no versículo 13, ele continua e diz assim, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, esse trecho, ele está falando que essas coisas imutáveis, nós devemos ser encorajados firmemente, para que nos refugiamos nele. Nos momentos de tribulação, nós precisamos tomar posse da esperança que nos está proposta. Essa esperança, queridos, ela precisa ser âncora da nossa alma, firmes e seguros. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não estou vivendo o melhor de Deus ainda, mas vai acontecer. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar lá, porque em Deus eu tenho tudo. Eu ainda não estou vendo a circunstância, estou trabalhando muito, mas eu vou chegar lá. Esse é o processo. Amém, queridos? Não desanime, não desista. Fique firme. Ninguém chega em lugar nenhum sem ser constante, queridos. Você já viu alguém, você já viu um maratonista? Agora nós estamos em tempo de Olimpíadas, que, diga-se de passagem, está uma vergonha, né? Misericórdia. Não sei se você viu, né? Mas eu gosto de dar umas espetadinhas de vez em quando nessa área, né? Mas misericórdia, né? Vocês viram isso, queridos? Fazendo um parênteses aqui. Vocês viram o tanto que Satanás, ele está contra a nossa fé? Vocês viram que a luta não é simplesmente política? Vocês perceberam? Que não é uma luta política? Que é uma luta contra uma fé? Não é todos os tipos de fé, mas é uma fé que se chama cristianismo? Vocês viram? Mas vocês viram que nós estamos em avivamento no mundo? Que ao mesmo tempo que os lacradores quiseram lacrar, nosso Espírito de Deus Todo-Poderoso tomou o lugar e a cena, e vários daqueles corredores lá, os competidores, eles exaltaram o nome de Deus naqueles lugares. Vocês viram? Vocês viram, queridos, que em vários lugares na Europa existem muitos focos de adoração sendo levantados outra vez? Vocês lembram que o ano passado, universitários dentro das universidades estavam louvando 24 horas em adoração por semanas? Nós estamos, queridos, vivendo esses dias que se chamam os últimos dias da igreja na terra. E o povo de Deus está se levantando, firmes, convictos, poderosos em palavras e obras, e dando valor e mostrando a fé que tem em Cristo Jesus. Por que é que vocês acham que Satanás, usando as pessoas que não têm entendimento, entendam, queridos, não estou semeando ódio aqui, amém? Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo inteiro, amém, queridos? Deus ama as pessoas, mas Deus não compactua com o pecado. Então Satanás, ele pega o coração dos incautos e usa para que eles batam contra a fé cristã. Então eles poderiam ter se levantado qualquer outro tipo de fé, porque afinal de contas, nós somos uma das 3 grandes religiões no mundo, né? Poderiam ter pegado outros, mas eles decidiram confrontar a nossa fé, a fé cristã. Por que será? Vocês não acham que isso é um grande sinal para a gente perseverar até o fim? Isso não é um grande sinal que mostra que nós estamos no caminho certo, amados? Eu não sei você, mas as experiências que eu tenho em Cristo Jesus, elas são inegociáveis. A tua experiência com Deus, ela é sua, individual.
nós não podemos, nós podemos compartilhar a nossa fé, mas cada um precisa ter a sua experiência, amém, queridos, com Deus. Então, amados, sem perseverar, nós não vamos chegar, sem constância, nós não vamos chegar em lugar algum, não vamos. Então, nós temos que ser perseverantes em tudo na nossa vida, mas principalmente na nossa fé, amém, queridos? Se os rumores dizem que vão nos perseguir, nós vamos levantar e nós vamos aprender língua de sinais para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se calarem a nossa boca, nós vamos falar em linguagem de sinais. Se não tirarem a linguagem de sinais, nós vamos criar uma outra linguagem. Mas nós vamos comunicar ao mundo que nós cremos no Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Amém, amados? Eu queria ainda ler mais alguns versículos de Hebreus capítulo 4. Lá em Hebreus capítulo 4, diz assim, 4, versículo 11 e 12. Diz assim: portanto, esforcemo-nos. Olha só, queridos, aqui não diz que você tem que ficar desligadão, todo paradão. Ele diz que tem um esforço. Vocês viram que Deus, ele não esconde nada de nós? Ele diz para se esforçar. E ele diz no versículo 11, 4:11 de Hebreus: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É muito poderoso esse versículo. Então, queridos, a constância, ela começa com fé. A constância, ela se fortalece e se nutre através da palavra de Deus. Amém, queridos? Aqui como nós lemos. E sabe, queridos, para alimentar a nossa fé, não tem outro jeito a não ser renovando a nossa mente, né? Nos fortalecendo com a leitura da palavra de Deus, meditando nela, porque aqui fala que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu não sei você, mas existe muita gente trabalhando contra a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus, querendo renová-la, querendo, homens perversos e caídos estão querendo renovar a palavra de Deus, moldar a palavra de Deus segundo as suas crenças, moldar segundo os seus sentimentos, porque eu penso, porque eu sinto, então eu vou mudar a palavra, vou reescrever a palavra. Não, queridos, a palavra é imutável, inerrante, eterna. Amém, queridos? Ainda assim que ela tenha sido compilada, escrita e compilada ao longo dos anos, até chegar até nós. Mas quando chegou a dispensação da graça de Deus, esse compêndio, esse livro, ele ficou pronto, completo. Amém, queridos? Nós temos que compreender isso. Não deixe que ninguém minta na sua mente que a palavra é apenas um livro, porque ela não é. Fechada na sua estante ou aberta no Salmos 23, ela é um livro apenas, mas lida e praticada, nós sempre falamos isso aqui, ela é algo vivo, capaz de transformar qualquer pessoa. Amém, amados? Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 5, diz: o Senhor, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração e ele diz: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. E a perseverança de Cristo. Ainda voltando os versículos 2 e 3 desse mesmo texto de 2 Tessalonicenses 3, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos.
Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha que poderoso esse versículo. E para a gente encerrar essa mensagem, eu quero ler Tiago capítulo 5, versículo 7, que fala sobre paciência. Diz Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor, esperem nele, não fiquem pingando de igreja em igreja, não fiquem pingando de casamento em relacionamento, não fiquem pingando de trabalho em trabalho, sejam constantes, sejam pacientes. Vejam como um agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Oh, aleluia! Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Parem de botar defeito no cônjuge, nos irmãos, nos seus amigos, nos familiares. Parem de colocar defeito. Olha para o seu próprio umbigo. Olhe para o seu próprio olho. Todos nós temos falhas. Todos estamos num processo de crescimento e amadurecimento. Amém, amados? O juiz está às portas. O juiz. Nós não somos juízes. Amém, queridos? Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo da paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Porque quando nós dizemos sim, no outro dia a gente diz não, ou vice-versa, isso está demonstrando que nós somos inconstantes, que nós não somos firmes de convicção. Porque a convicção de propósito vai fazer a gente manter a nossa palavra até o fim. Amém, queridos? Antigamente era o fio do bigode. Hoje precisa assinar muitos contratos, ir no cartório, confirmar, pagar um valor por um selo, para que a palavra dos homens seja cumprida. Ora, vejas, quando a palavra está dizendo que nós temos que ser pessoas firmes e de palavra. Amém, queridos? E então, nós vamos viver coisas maravilhosas quando nós formos pacientes e constantes no nosso propósito. Olha o que segue o texto dizendo. Entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, não é a oração feita com óleo, é a oração feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, não é de um pecador, é de um justo, é poderosa e eficaz. Elias era humano, como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. E o 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade,
e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem convence um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que palavra poderosa. Amém, queridos? Nós podemos viver tudo isso daqui, mas antes, porém, nós precisamos ser firmes e constantes. Amém, amados? Você pode se colocar de pé. Eu creio que o Senhor, essa manhã, Ele trouxe ensinamentos valiosos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E Ele quer fazer com que nós sejamos uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia da palavra, uma igreja que vai se posicionar em meio às circunstâncias. Amém, queridos? Até o fim, nós vamos nos manter de pé, como igreja triunfante. Amém, queridos? Quando alguém julgar você ou a sua mensagem, e dizendo, que mensagem triunfalista, você vai pedir para a pessoa ler a palavra e ver que a mensagem toda é uma mensagem de triunfo e não de derrota. É uma mensagem de constância e não de inconstância. Amém, queridos? Pai, obrigada, Jesus, por essa manhã, por tua santa palavra, que nos ajusta, que nos conduz, Pai, a uma vida plena, ao propósito que o Senhor nos confiou. Nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nós não podemos, mas que em Ti nós somos conduzidos a um bom lugar. O Senhor a tudo nos conduz e nos ensina. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o nosso guia seguro. A Tua palavra confirma, a Tua palavra testifica que nós somos os Teus filhos, que não estamos sozinhos, ainda que as circunstâncias nos pressionem. Quando tendenciamos a olhar para trás, o Teu Espírito nos convence a prosseguir, a olhar para frente. Ele nos chama de filhos amados, e nós podemos ouvir as Tuas palavras e nos manter firmes outra vez. Obrigado, Espírito Santo, por toda a Tua obra, que não será em vão, porque nós, ó Deus, nós Te alegraremos, viveremos a nossa vida para alegrar o Seu coração, Pai. Nós queremos, ó Deus, que essa manhã seja uma manhã gloriosa, Pai, e o restante do dia na Tua presença, Pai. E eu Te agradeço, Pai, por Teu Espírito nessa manhã, pela unção que testifica e a Tua palavra que é maravilhosa para todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, Te dou a glória, a honra e todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Pai, na prática dessa palavra, para que eles vivam a constância e a firmeza de propósito em todas as áreas da sua vida. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Que eles não olhem as circunstâncias, nem o nível da água que está batendo, ou o sangue que está batendo na canela, mas que eles olhem para o alto, da onde vem o nosso socorro, sempre presente, em nome de Jesus Cristo. Fortalece-os, guarda-os, levanta-os, prospere-os, como esse ano todo o Senhor nos tem conduzido a essa palavra profética, da visão e provisão de Deus. Eu declaro essa palavra sobre os meus irmãos e sobre as famílias dessa casa, em nome de Jesus, que a visão seja clara, e a provisão gloriosa e abundante, Pai, em todas as áreas, para que cada família viva o extraordinário, ainda até o final deste ano, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, palavra de salvação, né, gente? Amém, que benção. Sabe, queridos, eu estava aqui fazendo um feedback da minha vida e lembrando de algumas coisas, e eu falo isso seguido aqui, que o Senhor, Ele fala muito comigo através de imagens, de fatos, situações que eu vivi, sabe? E eu vejo isso na Bíblia, né? O próprio Senhor trazendo analogias e diz: olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo, falando de coisas naturais para explicar coisas espirituais. E eu lembro de uma época da minha vida que eu fui representante comercial. Não sei se todos aqui sabiam disso ou não, mas isso tem mais de 20 anos atrás, né? Eu era representante comercial, eu era ativo na igreja, era um ministro da igreja, mas também tinha esse trabalho, né, paralelo com a vida ministerial.
E eu me lembro que nessas minhas viagens, havia uma rota que para mim sempre era mais difícil. Era uma rota que eu pegava 80%, 90% dela de estradas de terra. Eram cidades de interior e uma após a outra. Então eu tinha que sair, né, da minha cidade, pegar a estrada de terra, ia de cidade em cidade, tudo pelo interior. E talvez a sua imagem do interior está relacionada à Serra Gaúcha, aonde você vê asfalto por tudo, e aonde não tem asfalto é tudo empedrado. Mas eu não estou falando disso, é de uma outra realidade, lá do Planalto Médio, aonde lá tem lavouras de trigo, de milho, né? E as estradas, elas são de terra mesmo, né? Não tem muita pedra. E eu me lembro que muitas vezes eu entrava nessa estrada, né, para atender os meus clientes nessas determinadas cidades, e no meio do caminho chovia, e então a coisa ficava complicada, e aquela estrada de terra virava um sabão, literalmente. E havia um esforço para mim poder me manter em um lugar de segurança. Eu fazia o possível para permanecer no meio da estrada, nem numa beira, nem na outra beira, mas no meio da estrada, porque a estrada era escorregadia. Então eu fazia de tudo para tentar me manter no caminho, e muitas vezes eu escorregava, muitas vezes caía nas valas do caminho e tentava voltar para o centro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Senhor falou comigo nessa manhã, que aqui existem pessoas que estão assim. Elas têm um objetivo, elas têm um alvo, mas estão escorregando no seu caminho, procurando um lugar de segurança, procurando um lugar de estabilidade. Mas vez por outra, escorregam aqui, escorregam ali, escorregam acolá, caem nas valas do caminho. E o Senhor trouxe essa imagem ao meu coração, porque eu me lembro que quando eu fazia essa rota, tudo que eu queria era chegar no lugar onde tinha asfalto de novo, porque ali eu conseguia fluir mais em descanso e segurança. Eu conseguia chegar no meu objetivo sem me preocupar em cair nas valas do caminho. E talvez você diga: mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Talvez a sua vida esteja exatamente assim. Escorrega aqui, escorrega lá, cai nas valas, volta para o caminho, mas tem um lugar seguro para você, tem um lugar de descanso para você, tem um lugar onde você vai ter um destino sem riscos de cair nas valas do caminho. E esse lugar é no Senhor. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nessa manhã tão maravilhosa, onde nós como igreja estamos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, e fomos tão bem instruídos por ela, mas sabemos que há, Pai, nessa manhã algo além, algo que o Senhor quer fazer na vida de pessoas específicas aqui, pessoas que têm tido uma vida de deslizes, uma vida tentando achar um caminho de segurança, mas vez por outra tem escorregado aqui e acolá. Estão em busca de respostas que nem sabem direito o que é, mas sabem que tem algo que eles ainda não viveram. E eu sei que nessa manhã o Senhor está usando a minha boca para trazer a resposta para essas pessoas, para dizer que o nosso lugar de segurança é em Jesus, porque Ele é um caminho seguro. É somente por Ele que nós chegamos ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu oro por cada um dos meus irmãos nessa manhã, Pai, mas oro especificamente agora por aqueles que estão vivendo essa condição, uma condição de tentativas frustradas, de buscar respostas sem tê-las, mas que nessa manhã o Senhor seja a resposta para cada coração aqui. E eu oro, Pai, para que aqueles que de alguma forma entraram aqui, Senhor Deus, com uma mente atribulada, um coração angustiado, se sentindo sobrecarregados, que o Senhor seja esse alívio na vida deles. Permaneça de olhos fechados, quero todos de olhos fechados aqui. Talvez você é essa pessoa que chegou nesse lugar desse jeito, escorregando aqui e acolá, correndo riscos desnecessários. Então você chegou em um lugar onde o Senhor quer mostrar para você que existe um caminho seguro te esperando.
Existe um caminho de leveza para você. Existe um caminho de descanso para você. Talvez você seja essa pessoa que está em busca de respostas que nunca teve. Então a sua resposta hoje chegou. A sua resposta é Jesus Cristo. É o único que pode mudar a história da sua vida. E esse Jesus, ele disse: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. E pode ser que você seja essa pessoa que tem vivido dias difíceis, uma alma atribulada, um coração angustiado, uma vida sobrecarregada. Então é com você que o Espírito Santo está falando. Jesus, ele quer tirar os pesos, ele quer tirar os fardos e conduzir a sua vida em segurança para um lugar aonde o Senhor vai trazer ao seu coração todas as respostas que você precisa. Esse lugar é Jesus Cristo. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual, aonde você toma a decisão de confiar a Jesus o rumo da sua vida, para que Ele possa assumir o controle, para que Ele possa te conduzir em segurança, para que Ele assuma as rédeas da sua vida e conduza a sua vida em plena paz e segurança. Esse lugar é Jesus Cristo. E isso responde porque talvez você tenha tentado tantas vezes sem ter êxito, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Todos de olhos fechados, por favor. Sabe, de fato, sem Jesus nós nada podemos, porque é somente com Jesus que nós seremos plenamente felizes, e só com Ele estaremos em segurança. Só com Ele nós teremos as respostas para as demandas da nossa vida. E isso fica provado em um momento onde Jesus, ele entra num barco que estava indo a pique, sendo açoitado pelas ondas, e de repente paz se estabelece. E aquele barco representa a nossa vida. Quando Jesus entra, poderíamos estar afundando, mas paz se estabelece. Por isso ele disse: venham a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você é essa pessoa que entendeu que você precisa de Jesus para que paz entre no seu coração, você precisa de Jesus para que paz se estabeleça na sua vida, tranquilidade chegue, pesos sejam tirados, então tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos para que eu possa orar com você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Se você está aqui nessa manhã, apenas levante uma de suas mãos. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, pode levantar a sua mão. Seu coração está acelerado, você não sabe se é com você. Eu digo, é claro que é. Você está no lugar certo, onde Deus quer mudar a história da sua vida. Tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos para que eu possa identificar onde você está, e para que eu possa orar pela sua vida, e sua vida será totalmente transformada. Paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, e você viverá a plenitude da vontade de Deus sobre a sua vida. Você que levantou a sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Atravessa o corredor, venha aqui para frente, venha para cá, me permita orar pela sua vida. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar tempo. Venha para cá, permita o Senhor continuar a obra que Ele começou desde que você botou o pé neste lugar. Oh, aleluia. Tudo começa em Jesus, tudo começa nele. Oh, sem Ele nós nada podemos fazer. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Se há mais alguém, pode vir, nós vamos esperar você. Isso. Deus está fazendo uma grande obra em nosso meio. Oh, aleluia. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim, sabe? Nada é por acaso. Entenda, Deus, Ele é intencional no que Ele faz. Deus trabalha intencionalmente. Você estaria aqui nessa manhã de domingo, houve uma intenção no coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus os ama muito. É um amor incondicional, inexplicável. E esse amor, ele vai envolver vocês a partir de hoje, e vocês serão conduzidos em plena paz e segurança com Ele, com o Senhor. Eu queria que vocês que vieram à frente curvassem a cabeça. A igreja, estenda as mãos para cá. Eu queria que todos vocês que vieram à frente repetissem uma oração bem simples comigo, como toda a igreja vai orar, se identificando com vocês. Mas repita comigo, diga: o Senhor Jesus, nessa manhã eu decido entregar a minha vida totalmente em Tuas mãos. Eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje Tu és aquele que tem o controle da minha vida em Tuas mãos. Escreve meu nome
no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que vieram à frente. Eu declaro que as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo em suas vidas. Eu declaro todas as angústias, pesos, tudo aquilo que estava atrelado ao passado ficando para trás. Eu declaro, Pai, o novo de Deus se estabelecendo, angústias indo embora, opressão indo embora, e paz que excede o entendimento se estabelecendo em cada coração aqui, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olhem aqui para mim, sabe? Hoje começa uma nova história na vida de vocês. Vocês nunca mais serão os mesmos. E a boa notícia: vocês não estarão sozinhos. Nós estamos aqui para amar vocês, cuidar de vocês, andar junto com vocês. E eu queria que